Pessoal, meu nome é Nicole e eu sou estudante do curso de odontologia da Faculdade Pitágoras. E hoje venho falar um pouco sobre o que é implantodontia e como ela funciona. Vamos lá? A implantodontia é indicada quando há a perda de um ou mais dentes, melhorando não só a questão da estética, mas também do sorriso, enquanto o equilíbrio da mastigação. Além disso, é uma maneira de aumentar a autoestima da pessoa, o bem-estar e a qualidade de vida de um paciente, podendo até influenciar na conversa, no comer, beber, sorrir e conversar. O processo consiste em instalar uma pequena peça de titânio no osso, precisamente no local onde localizava o antigo dente. Depois que o implante já foi realizado, o importante aguarda a integração do implante junto ao osso. Enquanto esse tempo decorrer, é normal utilizar uma coroa provisória para evitar a perda do espaço. Após o tempo determinado, passar uns 3 a 6 meses, depende de cada caso, na verdade, de cada pessoa. Os dentes artificiais de porcelana são colocados sobre o implante. Olá, eu sou Sabrina da Faculdade Pitágoras e eu vou falar para vocês hoje sobre os benefícios da implantodontia, sendo estético e também fazendo a remoção de qualquer tipo de sensibilidade existente no dente. A melhora na autoestima. Os implantes são muito similares aos dentes naturais, garantindo um efeito estético positivo e devolvendo ao paciente que adere o prazer de sorrir novamente. O suporte para outras próteses. Os implantes podem servir como pontes para outros tipos de tratamentos dentários. O implante também preserva o alinhamento dos demais dentes e a anatomia da boca, já que a prótese substitui perfeitamente, parecendo com um dente natural. A prevenção. A sensibilidade em contato com determinados alimentos, além de cáries, faz com que o implante substitui todo esse tipo de problema. Ela representa um grande avanço na odontologia em termos de tratamento na perda de dentes. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Brito, eu sou estudante da Faculdade Pitágoras e hoje eu vim falar sobre o tema cirurgia avançada associada à implantodontia. Desse tema eu vim falar sobre o tópico quais os tipos de implante. Eu vou falar sobre o HE, o HI e o cone Morse. Na plataforma HE, esse tipo de conexão foi implementado na implantodontia baseado na experiência e na observação, ou seja, um fato que se apoia somente em experiências vividas. A utilização de implantes com conexão em hexágono externo por muitos anos foi muito popular e até hoje é o mais usado. As vantagens do sistema traz para a gente hoje é a abordagem de 2 estágios cirúrgicos, presença de um mecanismo antirrotacional, reversibilidade e compatibilidade entre diversos sistemas. As principais desvantagens desse sistema são micromovimentos devido à pouca altura do hexágono, ou seja, podem causar afrouxamento do parafuso, afrouxamento do pilar e até mesmo fratura do parafuso. Na plataforma HI, as conexões hexagonais internas foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar a adaptação entre os hexágonos e estabelecer uma interface mais estável, aumentando a resistência e reduzindo complicações como afrouxamento ou fratura do parafuso de fixação, como eu já havia dito na plataforma HE. Os implantes com hexágono interno se tornaram consideravelmente populares por apresentarem vantagens tais como facilidade no encaixe do pilar, adequado para abordagens de instalação em um estágio de carga imediata, maior estabilidade e efeito anti-rotacional devido à maior área de conexão entre o implante e o pilar, tornando-os mais adequados para restaurações unitárias. Maior resistência entre cargas laterais devido ao centro de rotação mais apical. Melhor distribuição das forças oclusais no osso advance. As desvantagens são paredes mais finas ao redor da área de conexão, dificuldades em se ajustar e divergência de angulação entre implantes. Um outro tipo de conexão interna foi desenvolvido na tentativa de minimizar os problemas biomecânicos que ainda ocorriam com os demais sistemas de conexão interna.
Esse novo sistema apresenta uma conexão cônica entre o implante e o pilar, conhecida como conexão cone-morse. A força de união da conexão cone-morse, que é proporcional à força de inserção, evita que o cone macho seja removido do cone fêmea, mesmo ao tentar girá-lo ou aplicar uma força axial. A alta resistência mecânica apresentada pelo sistema CM permite reproduzir de uma maneira mais próxima possível as características naturais inerentes à anatomia e à oclusão de um dente natural. Os implantes com conexão cone-morse apresentam algumas vantagens em relação aos demais sistemas, entre elas, melhor adaptação entre o componente protético e o implante, porque ele elimina a microfenda entre os dois, o que reduziu os níveis de reabsorção óssea periimplantar. Tem a melhor estabilidade mecânica do pilar, minimizando a ocorrência de micromovimentos. A minimização dos micromovimentos causa redução na incidência de afrouxamentos e fraturas de parafuso. Melhor fixação antirrotacional, maior resistência do conjunto implante-pilar, pois a íntima união entre os dois praticamente torna sua resposta em mecânica de um corpo único. As desvantagens são a ausência de um mecanismo de posicionamento protético antirrotacional, pouca familiaridade com o sistema por parte de técnicos e dentistas. Recentemente, o sistema cone-morse vem ganhando bastante espaço, tanto comercialmente quanto clinicamente, na implantodontia. Esse sistema é tido como mais estável, biomecanicamente e mais eficiente em termos de selamentos bacterianos, devido à configuração de sua conexão. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Oi, gente, meu nome é Maria Letícia e eu sou estudante de odontologia da Faculdade de Pitágoras. E hoje eu vou estar trazendo para vocês quais são os principais materiais usados nas cirurgias de implante e também destacando a osteostomia, que consiste num pequeno corte no osso para fazer o realinhamento do local que foi inserido o pino. Então agora a gente vai acompanhar quais são esses materiais. Brocas, discos, trefinas que servem para fazer a remoção dos implantes, a microserra, a ponta multiplicadora e para os implantes em geral são utilizados motores, instrumentos manuais como martelo e cinzel para retirar os enxertos, alavancas, moedores de ossos e trituradores. Sendo assim, é sempre bom você ter uma boa manutenção desses materiais, sempre esterilizar direitinho e sempre ter uma quantidade a mais, porque caso você precise, pode ocorrer de você quebrar o material, pode acontecer dele falhar, dele não funcionar. Então você tem que ter uma reserva ali para te atender. Olá, tudo bem? Meu nome é Évila e nós vamos abordar assuntos sobre as técnicas cirúrgicas usadas em um implante dentário. Nós vamos também falar sobre a alimentação que o paciente deve ter e o tipo de higienização após esse procedimento, após essa cirurgia. Bom, para a realização de um implante dentário, são necessárias técnicas cirúrgicas e uma delas é o enxerto ósseo, que é para aumentar, trazer a autoestima do paciente novamente, né? Pode ser de um dente ou pode ser de 2 dentes. E um deles é o enxerto ósseo, é uma técnica de enxerto indicada para pacientes que desejam colocar um implante dentário. Embora os enxertos não serem todos iguais, eles não são todos iguais, são técnicas diferentes, são tipos de material utilizado diferente. Por exemplo, a gente tem o autogênio, é um tipo de enxerto ósseo original do próprio paciente, é retirado da mandíbula, né? E em demais reconstruções também tira, por exemplo, de algumas partes do nosso corpo. Nós também temos o xenógeno, o heterogêneo, como muitos conhecem, é o enxerto doado de um osso animal, seja ele bovino ou suíno.
Apesar de ser o nosso corpo aceitar muito bem, o risco de rejeição do paciente com esse tipo de enxerto ósseo é maior. E nós também temos um enxerto ósseo sintético. Ele é produzido em laboratório, vai depender do paciente, e é usado polímeros, cerâmicas, são de vários tipos laboratoriais. E o seu índice de rejeição é bem menor, sendo ela sintético. E também temos também um enxerto misto, que são usados materiais mistos que constituem a mistura de autógeno com outro tipo de enxerto, ou seja, pode ser ósseo ou pode ser, como nós falamos, algum tipo de enxerto sintético, né? Então, entendemos que em 2005 teve outros anos, e essa técnica cirúrgica ela é aprimorada ano após ano. Então, cada ano surge um pino novo, surge uma técnica nova. Então, ela não é esse procedimento cirúrgico não é novo, não é atual, ele já é antigo. Mas a cada dia ele se aperfeiçoa para poder produzir bem-estar. E os dentistas do século atual têm procurado ser uma cirurgia menos invasiva. Se você pega lá atrás, era bem mais evasivo o implante, era bem mais complicado, era bem mais difícil o acesso. Mas hoje nós podemos ver que temos mais acesso. Bom, então agora, já que eu expliquei basicamente para você entender sobre o implante, nós vamos falar também sobre os cuidados que o paciente deve ter. Porque não adianta o dentista fazer todo um exame, fazer todo um planejamento clínico para o paciente e ele não ter um cuidado específico, né? Então, esses cuidados incluem o quê? No pós-operatório, o cliente não deve ter contato com gás, alguma coisa que possui gás, como refrigerante, ou alguma bebida alcoólica, que ele não venha consumir coisas em alta temperatura para que não venha inflamar, ou algo ácido durante 7 dias. E ela deve colocar gelo por 24 horas para que venha desinchar um pouco, evitar mastigar do lado onde foi implantado esse implante. E o higiene sem implante, com implante, requer mais cuidado, para que não venha haver uma rejeição, para que não venha ter um problema. Então, a gente deve procurar uma pasta de dente adequada, que o seu dentista te indique. Um fio dental. O fio dental é essencial para remover as placas que ficam interlinhadas no dente. Usar uma escova para remover os restos de alimentos, de bactérias. A cada alimentação que esse paciente tiver durante esses 6 meses, antes de pôr o implante, antes de pôr o enxerto ósseo e pós colocado o implante, tem que ter um cuidado maior. Meu nome é Cristina e sou estudante de odontologia na Faculdade Pitágoras de Governador Valadares. E hoje vim aqui falar um pouco sobre prótese fixa e removível. A prótese total removível é confeccionada em estrutura móvel, onde os dentes são substituídos por dentes acrílico e sua cor, formato e tamanho são muito parecidos com os dentes naturais do paciente. A vantagem dessa prótese é que ela é de fácil instalação e sua higienização pode ser feita em casa. A desvantagem é que os pacientes se sentem seguros com a possibilidade de cair ou até mesmo de perder essa prótese. A prótese parcial removível é quando o paciente conta com um bom número de dentes remanescentes na boca. Nesse tipo de prótese não há necessidade de extração ou de desgaste dos dentes remanescentes. É de fácil manutenção e sua instalação é feita à base de conectores, grampos e selos que garantem a segurança com que a prótese não caia com o movimento natural da boca. Implante de retentor na prótese fixa é quando as raízes dos dentes são substituídas por pinos de titânio. Esses pinos são colocados sobre os maxilares e sobre esses pinos é colocado a prótese, que tem os dentes muito parecidos com os dentes naturais do paciente. A desvantagem dessa prótese é a parte da higienização, que precisa fazer visita regulamentar ao seu dentista para fazer a limpeza. E a vantagem é por ela estar presa ao maxilar, o paciente se sente muito mais seguro. A prótese fixa é conhecida como ponte ou coroa e pode ser unitária quando é em apenas um dente.
é quando um dente é destruído pelo agravamento de uma cárie. Então, o dentista faz o tratamento de canal antes de cimentar essa nova prótese. No caso, se esse dente já tem várias restaurações, não há necessidade de fazer o canal, então só fazer o desgaste desse dente para poder fazer a nova coroa de materiais cerâmicos.